Ele já foi chamado de criminoso, pregador, justiceiro e herói. Mas a verdade é mais complicada do que qualquer manchete poderia mostrar. Sam Childers não cresceu sonhando em salvar crianças. Sam Childers cresceu no banco de trás de um carro, fugindo da pobreza, criado na raça e endurecido pelos punhos. Ele traficava drogas antes de dirigir, brigava com adultos antes de se barbear e construiu um império do crime, enquanto outros ainda escolhiam aulas. Mas então algo mudou. Não foi dramático nem cinematográfico, foi um sussurro, uma tragédia, uma criança destruída pela guerra. A partir daí, Sam não só sobreviveu, mas entrou em algo mais sombrio e sagrado. Tornou-se o pregador da metralhadora. Com as escrituras em uma mão e um rifle na outra, Sam entrou nas zonas de guerra mais sangrentas da África para resgatar, não para negociar. E enquanto o mundo debatia a moralidade dos seus métodos, as crianças continuavam sendo salvas. Esta não é uma história de perfeição, mas de promessa e do homem que decidiu cumpri-la a qualquer custo. Muitas crianças crescem ouvindo canções de ninar. Sam Childers foi criado ao som de motores, do estalo dos punhos e de um pai que acreditava que a palavra de um homem era mais forte do que seu soco, e ele socava forte. Nascido em Dakota do Norte, mas sem nunca permanecer tempo suficiente para chamar um lugar de lar, a infância de Sam foi um borrão de estradas e amizades inacabadas. Seu pai, fuzileiro naval rígido e pregador nas horas vagas, levava-se a família conforme o trabalho, de fábricas de mísseis a minas de carvão. Meu pai tinha ascendência indígena americana e via o desemprego como assistência social. Por isso nos mudamos por vários lugares nos Estados Unidos. Nasci em Dakota do Norte, onde ele trabalhava em fábricas de mísseis. Isso significou 7 escolas diferentes, cada uma mais difícil que a anterior. Fui para 7 escolas diferentes no ZEUA, pois viajamos muito. Sendo novato todo ano, aprende-se rápido. A segurança não vem de se encaixar, vem de encontrar as pessoas que lutam em um mundo dividido entre nerds, atletas e marginais. Sam não só se aproximou dos marginais, ele correu até eles, não porque fossem maus, mas porque eram honestos. No meu tempo, você era nerd, atleta ou marginal. Sabe, só havia 3 opções e os que sempre acolhiam todo mundo eram os marginais e os marginais eram esses. Sabe, fumando, usando drogas e festejando. Atletas riam e marginais fumavam baseados sem julgar. Se você fosse fraco, eles não zombavam, só te davam um cigarro e diziam: "Estamos com você". Aos 15 anos ele não estava apenas matando aula, ele comandava a área. Garotas, armas, drogas. Não era passatempo, era empreendimento. Enquanto a maioria dos adolescentes se preocupava com o baile de formatura, Sam gerenciava um pequeno grupo de prostitutas e carregava uma mala cheia de drogas. Eu tinha garotas trabalhando para mim aos 15, 16 anos, prostitutas. Alguns professores dele não eram só educadores, mas também clientes, ou até pior. Eu ficava com alguns professores e perguntavam: por que isso nunca saiu nas notícias? Eu nunca contava porque não queria que aquilo acabasse. No meio do caos, algo mais crescia nele, uma semente. Talvez tenha vindo de ver o pai nocautear 2 adultos no estacionamento de uma lanchonete, ou da mãe cristã e quieta, que seguia visitando o filho traficante com bolo de carne e gentileza. Ao abandonar a escola aos 15 anos, deixei minha casa. Minha mãe e meu pai são cristãos renascidos, cheios do Espírito, mas também pais legais. O que quero dizer com isso? Minha mãe ia na minha casa após minha mudança. Sabiam que eu vendia drogas. Ela levava bolo de carne e comida para todos. Todo mundo ia comer e você ficava com fome. Sam não queria ser salvo, pelo menos naquela época. Mas, em meio às manhãs de olhos vermelhos e brigas de bar, a ideia começou a surgir. Talvez isso não seja tudo o que existe, porque a verdade é que ele não era viciado só em heroína. Ele era viciado em controlar a adrenalina e provar que era intocável.
Eu era viciado em heroína, e eu nem deveria dizer viciado em heroína, eu provavelmente era mais viciado em cocaína. Eu nunca cheirei. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu cheirava, mas comecei a injetar com 15. Provavelmente houve 2 anos da minha vida em que vivi como um viciado sério. Mas até lendas se cansam. Quando as ruas não o temiam mais, Sam não parou, só passou a ouvir outra voz. Há lugares onde os perdidos vão quando o mundo os rejeita. Sam achou seu lugar no cromo, couro e código dos fora da lei. Aos 15 anos, ele foi atraído pelo mundo dos motoqueiros. Ando com clubes de motociclistas desde os 15 anos. Não como turista ou poser, mas como irmão em formação. Sem permissão ou autorização, apenas coragem, alma antiga e algo perigoso sob seu exterior calmo. A maioria das pessoas via os motoclubes pelas manchetes e histórias de terror. Sam via algo diferente. Ele via uma comunidade em caos. Ele via honra envolta em jeans preto. Ele via homens que não se importavam com seu boletim, só com sua lealdade. Se você quiser categorizar as pessoas, seus motoclubes seriam conhecidos como gangues, sabe? E eu acredito que eles acolhem as pessoas, sabe? E acredito que eles não olham para você de cima para baixo. Se você não for muito inteligente ou fez besteira, eles te aceitam como é. A única coisa que um motoclube quer é irmandade, sabe? Irmandade. Eles querem pessoas boas e honestas, entendeu? Quando ele pilotava, ele não era um fracassado ou um perdido, ele era alguém. E não eram só as motos que os uniam, era o código, não falado, mas conhecido. Não dedure, não fuja, e se seu irmão brigar, entre antes e pergunte depois. Eu acredito que as pessoas do mundo dos motoqueiros, as pessoas das periferias, são essas que vão te receber e mostrar o maior amor e lealdade. No fim da adolescência, Sam não apenas frequentava clubes, mas também fazia viagens sem destino. Passava noites com uísque em bares escuros e ia a clubes de striptease onde o respeito vinha do silêncio. Ele sabia carregar peso nas costas ou no porta-malas. Drogas, dinheiro, armas. Negócios eram negócios e Sam, ele sempre foi bom em negócios. Sempre fui um homem de negócios, mesmo sem educação formal, e sempre trabalhei duro. Meu pai nos criou com trabalho duro. Mas essa vida não foi fácil. Cada risada à fogueira era equilibrada pela tensão quando um estranho entrava em silêncio. Toda festa tinha sombras. Sam Young logo entendeu que irmandade não era segurança, mas risco em troca de pertencimento. Eles podiam proteger, mas também destruir? Claro, alguém ouviria sobre isso só se fosse para escutar. Mesmo com sua dureza, o mundo dos motoqueiros deu a Sam um propósito que escola, igreja e sociedade não deram. Na região onde moro, na Pensilvânia, o clube com o qual ando, não há irmãos de clube na minha área. E eu uso meu colete, eu mostro quem eu sou, indo fazer compras no Walmart, sabe? Então estou sozinho. Não tenho muitos irmãos de clube, mas estou disposto a defender o clube com que ando. Ele foi aceito sem julgamentos, confiado sem motivos e temido sem jamais levantar a voz. Mesmo assim, algo o incomodava. Porque a liberdade parecia prisão. Sem usar o colete, a vida já o marcara. Eu não usava o colete, só andava com eles, tipo um hang-around, entende? Suas mãos ásperas, olhos afiados e coração entorpecido. Preso por anos de brigas, dinheiro fácil e paz falsa, ele achava que era só isso que a vida oferecia. Que lealdade em forma de violência era o melhor que se podia ter. Nem os motores barulhentos abafam um sussurro, e para Sam ele ficava cada vez mais alto. Era para ser só mais uma noite, mais um bar, mais uma briga, mais uma história para contar na estrada. Mas dessa vez, algo quebrou. Sam estava em Apopka, Flórida, vivendo rápido e intensamente, com dinheiro no bolso, drogas nas veias e uma mulher ao seu lado. Conhecia mais o pole dance do que a própria segurança.
Cada dia era um resumo caótico dos melhores momentos e as noites se misturavam. Naquela noite, com punhos voando e facas brilhando sob luzes de neon, algo mudou. O bar virou um campo de batalha. Pessoas foram esfaqueadas, tiros disparados, sangue caiu no chão antes da jukebox parar e nem os policiais ousaram entrar. Eles ficaram circulando o quarteirão enquanto um helicóptero pairava acima, esperando a violência se esgotar por conta própria. Foi ruim, pessoas baleadas e esfaqueadas, a pior briga de bar que já vi, pior que qualquer coisa que você já viu. Lembre-se, o que vemos na TV não é verdade, certo? Mas isso era a realidade e nem mesmo a polícia entrava no bar. Eles bloquearam as ruas ao redor do bar. Tinha um helicóptero pairando sobre o bar. Sam ficou parado no meio de tudo aquilo, com a adrenalina à flor da pele, o coração disparado. Mas, em vez de reagir, ele congelou, não por medo, mas por clareza. Ele observou os cacos de vidro, gritos e corpos sangrando no chão pegajoso e fez 3 perguntas que nunca ousara antes. Por que estou morrendo? Que legado deixaria? Se eu sair vivo hoje, algo mudará? Naquela noite, naquele bar, eu disse: se eu sair daqui, vou parar de viver essa vida. Ele saiu ileso daquele bar, mas algo dentro dele não sobreviveu. Quando um homem percebe o quão vazia é a violência, torna-se impossível ignorar isso. Eu não tenho problema em morrer, mas tenho problema com o motivo pelo qual vou morrer. Não quero morrer por causa de um marido ou namorado ciumento. Eu não quero morrer porque uma negociação de drogas deu errado. Eu não quero morrer por causa de uma briga de bar. Quero dizer, do jeito que eu estava vivendo, eu ia morrer por algum motivo idiota. Então ele foi para casa, largou as chaves no balcão e disse para a esposa: "Nós vamos embora. Não é no mês que vem, não é algum dia, é agora." Ela chorou, não porque discordava, mas porque estava esperando por essas palavras há anos. Ao chegar em casa naquela noite, contei para minha esposa, que na época era stripper. Eu disse: vamos nos mudar. Ela chorou porque também queria ir. Ela aguardava ouvir: nós vamos nos mudar. Juntos, deixaram a Flórida e sumiram nas colinas calmas de Central City, Pensilvânia. Sam não só deixou o estado, mas também uma identidade inteira para trás. Sem contato com a antiga equipe ou explicações aos clubes, só silêncio. Uns achavam que ele morreu, outros que mudou de lado, mas a verdade era mais simples. Ele estava cansado, não tinha medo de morrer, tinha medo de morrer sem sentido. Então, enquanto outros brindavam a mais noites selvagens, Sam pegou num pincel, abriu uma empresa de telhados e tentou recomeçar do zero. Mesmo com o dinheiro limpo e as brigas cessando, algo novo surgia. Porque Deus ainda não havia terminado e a guerra de Sam só começava. Sam não perseguiu Deus. Ele só queria que o barulho parasse, mas logo aprenderia que a paz nem sempre está no silêncio. Às vezes surge em um banco de igreja. Você disse que nunca sentaria aí. Levado até lá por uma mulher cansada de reclamar e por uma mãe que orava como se acreditasse. Na verdade, foi 2 anos depois. Ela me importunava toda semana. Vai à igreja, vai à igreja. Como costumo dizer, na minha região da Pensilvânia, chamamos isso de reclamação. Quando uma mulher reclama toda semana, acabamos fazendo o que ela quer só para ela parar. Então eu disse: tá bom, eu vou. Ele sentou atrás, de braços cruzados e revirando os olhos. Não estava lá pela salvação, só queria que parassem de encher o saco. Mas enquanto o coral cantava e o pastor pregava, algo mais estava acontecendo. Não por fora, por dentro. Quando veio o apelo, ele não foi à frente com fogos ou chorando. Ele sussurrou 4 palavras que mudaram sua vida. Aqui estou eu, Deus. Isso deveria ter sido o fim da história, mas foi apenas o prelúdio. Em poucos dias, um homem que ele nunca tinha visto colocou a mão no ombro de Sam e disse: Sam Hill, África. Ele era um garoto branco das colinas e da guerra.
Ele já não aguentava mais, não? Algo ficou preso. O pastor profetizou que eu iria para a África e pensei, não vou para lá, sou um cara branco. Por que eu iria? Isso é estúpido. Sou cidadão de 2 países e minha esposa é negra, mas nunca imaginei que iria para a África. E então ele me disse que eu iria estar em uma guerra, e eu pensei comigo mesmo, eu não vou entrar em outra guerra. Eu já sou casado, você sabe muito bem. Os negócios iam bem, a empresa de telhados dele estava crescendo, o dinheiro entrava e ele declarava impostos de 6 dígitos. Ele se sentia desequilibrado. Quando fui ao campo missionário pela primeira vez, estava no início dos meus 30 anos, não era tão jovem quanto você, cara. Eu tinha uma imobiliária com 17 casas e 8 lojas para alugar. Eu tinha uma construtora. No meu último ano, antes de decidir ser missionário, no meu último ano declarei impostos sobre 180 mil. Quando voltei para a Pensilvânia, como disse, sempre fui bom em negócios e abri uma empresa de telhados e pintura. Então, nesses 2 anos, desde que nos mudamos em 1990 até 1992, eu estava ganhando muito dinheiro. Cara, sabe, eu fumava um pouco de maconha, sabe, e bebia um pouco. Mas então, finalmente, quando entrei na igreja e disse, aqui estou, Deus, comecei a ganhar muito dinheiro. Quero dizer, tudo simplesmente mudou. Você nunca dá mais que Deus. Quanto mais eu fazia o bem, mais Ele me abençoava. Tentou comprar paz, doando a missionários e ONGs, esperando que a generosidade o livrasse da obediência. Mas Deus não queria o dinheiro dele, ele queria o homem. Eu estava ganhando muito dinheiro. Em 1997, eu preenchi um cheque de $20 mil e entreguei para uma missão na África. E eu literalmente pensava, Deus, o Senhor não preferiria o meu dinheiro? Ele disse, não, quero você. Então, Sam vendeu os imóveis, os carros, o trailer, até as armas e o barco de pesca. Ele fez as malas, pegou o passaporte e viajou para um lugar cujo nome não sabia pronunciar, movido por uma dor impossível de ignorar nessa primeira viagem. Ele não achou propósito no púlpito ou nas escrituras, mas ao ver o corpo mutilado de uma criança vítima de mina. Da cintura para baixo não existia mais, o rosto irreconhecível. Gênero, idade, não importava, era uma criança e algo dentro de Sam se quebrou. Não por fraqueza, mas por amor. Então eu estava andando nos arredores do mato, sabe, tipo uma floresta, e me deparei com o corpo de uma criança pequena. Devia ter uns 9, 8, 9 anos, mas eu nem conseguia dizer se era um menino ou uma menina. Perdeu tudo da cintura para baixo ao pisar numa mina. Nunca vou esquecer. Fiquei parado sobre aquele corpo e disse, Deus, farei o que for preciso para ajudar essas pessoas. Naquele momento, de pé na terra ensanguentada da vila saqueada, o motociclista que virou construtor se tornou algo diferente. Não um missionário, não um pregador, não um salvador, mas um soldado na guerra de outra pessoa. Sam não foi à África para iniciar uma guerra. Mas ela já existia. Quando ninguém mais protegeu as crianças dos rebeldes, ele assumiu esse papel. O primeiro corpo que ele viu não era de um soldado, era de uma criança, corpo pequeno, sem membros, barriga aberta por uma mina. Enquanto Sam estava ali, em silêncio e armado, tremendo, fez uma promessa. Eu farei o necessário. Isso foi há mais de 20 anos. Ele ainda está lá. O trabalho que estamos fazendo na África Oriental não é sobre 2 crianças, é sobre milhares de crianças que foram salvas, e isso ainda continua. As emboscadas vieram primeiro, depois os avisos, depois os atentados. Tentaram matá-lo mais de 10 vezes, mas as balas não o assustaram. Arrependimento? Até sendo o pregador da metralhadora? Até aqui nos Estados Unidos eu moro no clube atrás da minha oficina de motos. Mesmo assim, preciso tomar precauções. Você não pode andar perto da minha casa sem que eu saiba, entendeu? Eu recebo muitas ameaças de morte, sabe? Ele disfarçava caminhões, colocava soldados de vestido e ia a vilarejos que grupos de ajuda só conheciam pelo noticiário.
Ele não caçava Joseph Kony, mas era caçado pelos homens dele e ainda assim aparecia. É isso que você faz quando quer evitar as manchetes, não aparecer nelas. E assim o fora da lei virou o operador, o viciado virou o arquiteto, o motoqueiro virou o construtor. Sam não só construiu orfanatos, mas criou um programa de alimentação que cresceu de 20 para mais de 10 mil pessoas por dia. Eu comecei há mais de 18 anos um dos meus primeiros programas de alimentação e esse programa começou com 20 crianças e até hoje são mais de 10 mil refeições todos os dias. Clínica Médica no Mato, que iniciou com tratamento de malária e hoje atende milhares por mês. Equipe de perfuração que leva a vida ao solo seco, aldeia por aldeia. Ele construiu um posto de caminhoneiros, supermercado e hotel em Uganda, não para se aposentar, mas para financiar a guerra. Cada negócio gerava empregos, cada dólar dava vida e cada tijolo virava uma bala contra a pobreza. Há um posto de caminhoneiros ao estilo americano no norte de Uganda, além de 2 restaurantes, hotéis e supermercado. Loja de autopeças, oficina ou borracharia. Somos um dos maiores empregadores lá, com cerca de 130 funcionários. E quando as pessoas disseram para ele desistir, até mesmo sua esposa, depois de 17 anos, ele disse não. Mas depois de 17 anos, ela simplesmente um dia disse: vamos deixar a África. Ela queria que eu desistisse, colocasse uma grande quantia de dinheiro no banco, o que era totalmente legal, não havia nada de ilegal nisso. Balançar nossos netinhos na varanda e, você sabe, cuidar da igrejinha que tínhamos do filme. E ela só queria que eu desistisse e parasse. Eu não consegui fazer isso. Foi emboscado, preso e quase morto. Mas de qualquer forma, fui preso 5 vezes, fiquei na cadeia todas as vezes, provavelmente um total de 6 a 8 semanas no total na cadeia, mas nunca fui condenado por nenhum crime. Quero dizer, Deus realmente me abençoou, sabe? O governo dos Neo já invadiu sua loja, inimigos ofereceram recompensas e amigos se afastaram, mas Sam nunca desistiu. Ele não usa medalhas, mas cicatrizes, e mesmo aos 60 ainda veste o uniforme, carrega sua arma e entra no fogo. Agora estou ficando velho, sabe? Tenho 62 anos, ainda visto o uniforme, ainda coloco o colete à prova de balas, ainda vou para as guerras resgatando crianças. Não por glória, não por vingança, mas porque ele fez uma promessa. Quando o pregador da metralhadora faz uma promessa, ele cumpre, mesmo que isso o mate.